Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal. Meus amigos, muitas notícias do Vascão. O Vasco se prepara para o seu primeiro clássico aí na temporada. Amanhã irá enfrentar o Botafogo. Vamos falar um pouco dessa partida. Também vamos falar aqui da situação do goleiro uruguaio Gonzalo Falcón, que está sendo já analisado pela comissão técnica do Vasco e provavelmente pode ser contratado aí para ser o novo goleiro do Vasco. E também dos reforços já contratados, que já entraram em campo, que vem agradando sim aí a diretoria do Vasco e a comissão técnica. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal como de costume, muito fácil, só clicar embaixo no inscreva-se. Se você é novo por aqui, se inscreve aí, também ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui do nosso canal e ficar por dentro de todas as notícias do nosso Vascão. Bom, pessoal, o Vasco irá enfrentar amanhã às 6 horas da tarde aí o Botafogo pelo Campeonato Carioca, o primeiro clássico aí da temporada para o Vasco. O Vasco está muito mal nessa temporada, não venceu nenhum jogo. A gente torce para que o Vasco tire essa zica e vença o Botafogo aí, a sua primeira vitória na temporada. Um clássico já para dar moral, né? Com certeza o técnico Marcelo Cabo vai ter muitos problemas aí para montar essa equipe, porque o Vasco não vem correspondendo, né? Tentou jogar com os garotos, não deu certo, tentou mesclar um pouco os garotos com os jogadores um pouco mais experientes na última rodada pelo Campeonato Carioca, também não deu certo. O Vasco não conseguiu ganhar do Nova Iguaçu e na Copa do Brasil por pouco que não foi eliminado aí frente à Caldense. Se tivesse mais 10 minutos de jogo, o Vasco teria sido eliminado naquele jogo ali, porque jogou o segundo tempo pessimamente, pediu para ser eliminado e se não fosse o golzinho salvador do primeiro tempo do Marquinhos Gabriel, hoje o Vasco estaria eliminado aí vexatoriamente pela primeira vez na sua história na primeira fase da Copa do Brasil. Mas não aconteceu e que isso sirva de lição para o Vasco, né? O Vasco precisa entrar mais focado nas partidas. Quem assiste jogos do Vasco vê que tem muitos jogadores dispersos, jogadores que não entram realmente focados, com sangue nos olhos para vencer o adversário e acaba resultando nisso aí, falhas atrás de falhas, né? O gol da Caldense foi uma falha gigantesca de marcação do sistema defensivo do Vasco ali, principalmente dos dois volantes e do Andrei, que poderia ter dado um combate melhor no jogador da Caldense que chutou e fez o gol. Para esse jogo aí contra o Botafogo, o técnico Marcelo Cabo pode fazer algumas alterações na equipe. A principal delas deverá ser a entrada do Germancano aí no time titular, talvez provavelmente aí o Léo Matos voltando à lateral direita e o Zeca indo para a esquerda, né? Eu particularmente colocaria o garoto MT no lugar do Thales Magno mais adiantado, porque ele joga naquela posição ali do meio para frente. Thales não tá jogando nada, tem que ir pro banco de reservas. Para falar a verdade, cara, eu emprestaria o Thales Magno aí para ele pegar mais rodagem. O jogador tá mostrando que não é isso tudo que a gente esperava. Já é a segunda temporada, o Thales vai para sua segunda temporada muito mal. O ano passado, 2020, foi péssimo e esse ano tudo indica que ele também irá fazer uma péssima temporada pelo início de ano. Um garoto de 18 anos não consegue correr dentro de campo, é um absurdo, né? Acho que seria válido o Vasco emprestar, porque não vai vender, cara. Time grande lá da Europa, time não vai chegar aqui e oferecer 20 milhões de euros, 15 milhões de euros em jogador de segunda divisão. Vão um time que estão jogando Libertadores, jogador revelado para time que tá jogando Libertadores. Isso não acontece. Por que o Vasco não vendeu o Thales no ano passado? Porque não chegou nenhuma proposta decente pro Vasco, o Vasco entenderia que seria decente pro nosso clube e nem vai chegar, cara. Aquela proposta do Krasnodar lá que recebeu do time lá da Rússia lá, hoje eu acho que o Vasco vai ficar arrependido de não ter vendido o Thales Magno naquela época, porque não tá chegando time nenhum aí interessado no garoto. Até time aqui do Brasil parece que não tem interesse na contratação do Thales. Se falou no início da temporada que o Grêmio teria interesse na contratação do Thales, logo foi desmentida essa informação e o garoto vai permanecer no Vasco. O Vasco provavelmente não deve saber o que fazer, né? O jogador não tá jogando nada, não chega proposta e vai ter que deixar ele ali no elenco atuando como titular, porque ele em tese é um ativo do clube e provavelmente a diretoria do Vasco deve pedir para escalar o Thales para ver se eles voltam a se destacar e chamar a atenção do mercado para algum clube contratar ele. Essa é a minha opinião, essa é a minha visão que eu tenho aí do garoto Thales Magno. Não tá jogando nada, eu acho que tá jogando somente para tentar ser vendido, porque na minha opinião, cara, já passou da hora dele ficar no banco de reservas. Deixa aí nos comentários o que você faria se fosse o técnico Marcelo Cabo, se barraria o Thales Magno, deixaria ele no banco, colocaria o MT um pouco mais avançado. Também tem a possibilidade de colocar o Laranjeira jogando um pouco mais pela esquerda, né? O jogador já é canhoto, seria interessante, né? Porque ele não ia cortar
cortar pro meio como o Thales faz para cruzar com a direita, né? Ele iria até a linha de fundo e cruzar com a esquerda, que é uma jogada interessante para pegar a zaga desguarnecida e seria interessantíssimo pro Vasco com o Germancano lá na grande área. E deixa aí também qual o seu palpite pro jogo de amanhã contra o Botafogo. Na minha opinião, 1 a 0 Vasco, gol da máquina de fazer gols, Germancano. Eu não acerto palpite, mas sempre tô arriscando aqui, né? Na minha opinião, 1 a 0 Vascão, gol do Germancano, que é difícil também apostar no Vasco, cai pra nós, né, pessoal? Bom, meus amigos, agora vamos falar de reforço, né? Jogadores podem chegar no nosso clube aí. O Vasco está analisando a contratação do goleiro uruguaio Gonzalo Falcão. A gente já está falando dele aqui há alguns dias. O goleiro foi oferecido pelo empresário do atleta. O jogador está jogando lá no Boston River do Uruguai. E foi revelado, sabe por quem? Pelo Louco Abreu, quando ele passou por lá como treinador, revelou esse goleiro aí para o futebol uruguaio. E a gente já falou aqui nos vídeos, o jogador tem uma baita referência no Uruguai e com certeza chegaria para ser titular absoluto do Vasco. O Vasco teria gostado dos números aí do atleta, das atuações do atleta, pelo que analisou aí de primeira mão. Vamos aguardar ver se o Vasco vai finalizar essa contratação. O fato é de que o goleiro quer vir jogar no Vasco, o empresário dele está louco para colocar ele no Vasco, para ele ter um avanço gigantesco na sua carreira, porque o campeonato do Uruguai é um campeonato fraquíssimo, apesar de ter times grandes lá, Nacional, Peñarol, também tem um Defensor, que não é um time grande, mas sempre está jogando Libertadores, mas não é um campeonato forte como, por exemplo, é o da Argentina, como é o da Colômbia. Da Colômbia é muito mais forte do que o campeonato do Uruguai, né? Tanto que o Peñarol, Nacional não conseguem evoluir tanto assim. Mas o goleiro vem se destacando lá, um goleiro jovem de 24 anos, chamou também a atenção do Racing da Argentina e pode vir aí parar no Vasco, né? Como eu disse, o empresário dele quer colocar ele no Vasco porque sabe que a liga aqui no Brasil, mesmo sendo a segunda divisão, tem muito mais visibilidade do que com certeza lá no Campeonato Uruguai. O Campeonato Uruguai não passa em lugar nenhum. A segunda divisão, o Brasil todo assiste. Só um estado aqui do Brasil já é maior que o país todo do Uruguai e com certeza o jogador chamaria muito mais atenção aí de vários clubes e para ele seria muito benéfico. Mas o importante é ele vir jogar, né, cara? Não adianta ter referência, não adianta o cara querer vir realmente jogar no Vasco, ele tem que mostrar dentro de campo que tem valor e que vai ajudar o Vasco, né? Por isso fazer jus a esse apelido aí que deram a ele de novo, Martin Silva. Fechar o gol realmente do Vasco e sem susto, como a gente passou aí com o Fernando Miguel, e muitos torcedores ainda não confiam aí no trabalho do Lucão, que é um jogador muito jovem, né? Um garoto apenas, tem muito a evoluir ainda, não é o Elton. Muitos torcedores confundem isso, acham que ele é o novo Elton. Não é o Elton era um fenômeno, cara. O Elton era totalmente diferente, um goleiro extremamente de qualidade, da primeira prateleira realmente aí do futebol mundial, mas o Lucão ainda tem que comer muita grama para chegar nesse nível e ir com os pés no chão, né, cara? Os pés no chão, e por isso que o Vasco tem que sim contratar um goleiro. Deixa aí nos comentários se te agrada a contratação do Gonzalo Falcão ou se você contrataria um goleiro aqui brasileiro mesmo, tem um Vanderlei aí dando sopa, mas já encaminha para o final de carreira. E agora vamos falar dos reforços já contratados, né? Os jogadores que vêm se destacando aí com a camisa do Vasco, principalmente aí o Marquinhos Gabriel e o Zeca vêm jogando bem, né? O Zeca fez sua estreia no último jogo, agradou a todos nós torcedores, ou a grande maioria, né? Não vou generalizar. Também o zagueiro Hernando vem jogando na dele ali, não vem comprometendo no sistema defensivo, somente ali à frente da zaga que vem comprometendo muito, né? Os dois volantes estão muito mal, mas o Hernando está bem. Muito bom zagueiro aí, contratado aí pelo Vasco, dentro das possibilidades do Vasco. Foram boas contratações, o Marquinhos Gabriel já fez em seu primeiro gol, um gol importantíssimo, que classificou o Vasco aí para a próxima fase da Copa do Brasil. E com certeza o jogador tem muito a evoluir. Você vê que ele tem um bom passe, tem uma qualidade, tem uma certa habilidade. E com certeza vai ajudar o Vasco. Ele é muito mais jogador do que o Carlinhos, na minha opinião, e vai evoluir muito e ajudar a gente aí na sequência da temporada. O Zeca, no momento, foi uma baita contratação, porque o jogador estava encostado lá no Bahia, sem chance de jogar e também poderia voltar para o Internacional e não ser aproveitado. O Vasco conseguiu aí conversar com o jogador, Alexandre Pássaro, conseguiu convencer ele de vir jogar no Vasco. O jogador quis vir jogar no Vasco para retomar aí o seu futebol e a sua carreira, porque já estava parado há algum tempo, que ele não vinha jogando tão bem. Tem tudo sim para ser um bom jogador com a nossa camisa e ajudar o Vasco a subir para a primeira divisão. Deixe aí nos comentários o que você vem achando aí do Marquinhos Gabriel, também do Zeca e do Hernando. Será um grande teste para eles, né? Um clássico. Vamos ver como eles vão se sair e tomara que eles façam a diferença e ajudem o Vasco aí a ganhar amanhã o nosso primeiro clássico e ter a primeira vitória na temporada. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto. Forte abraço, saudação vascaína a todos.